Depressão tem cura? Afinal, antes, o que é depressão? Depressão é um adoecimento mental caracterizado por tristeza, diminuição do interesse ou prazer pelas atividades habituais e outras características clínicas e doentias, como alteração do padrão de sono, por exemplo, diminuição do sono final, ou seja, a pessoa acorda mais cedo que é o habitual. Alteração do apetite, na maioria das vezes, caracteristicamente, redução do apetite o dia inteiro. E também é uma percepção, uma sensação, ou de fato, diminuição das capacidades de concentração, interpretação, novos aprendizados, bem como também sintomas físicos, como aumento da percepção dolorosa em uma parte do corpo, como por exemplo, mais dor de cabeça, mais dias da semana, ou uma dor sistêmica no corpo inteiro e sensação de fraqueza e diminuição do ânimo para as atividades do dia a dia. A depressão, como doença mental, como transtorno psiquiátrico, ela deve ser confirmada e diagnosticada, logicamente, por médico, depois deste profissional ter avaliado se a pessoa não tem nenhuma doença física que cause esses sintomas aparentemente de depressão. Por exemplo, hipotireoidismo é uma doença física e anemia é outra doença física e que, quando as pessoas estão com essas doenças físicas, elas acabam tendo, além de sintomas físicos, também sintomas psíquicos e comportamentais que parecem ser depressão, mas que, na verdade, são sintomas que ocorreram em consequência desse adoecimento no corpo. Logo, o que precisa fazer é tratar esse adoecimento físico, biológico e ver que sintomas psíquicos vão restar. Outra causa de humor depressivo, ou seja, ou de sintomas que correspondam à doença mental depressão, é causado por substâncias, desde drogas de abuso, como por exemplo maconha, desde substâncias de ação no cérebro lícitas, como álcool, bem como também alguns tipos de medicações, como por exemplo corticoides, que são remédios usados no tratamento de algumas doenças reumatológicas ou por motivos de problemas respiratórios mais graves. Enfim, a depressão é uma doença psíquica, psiquiátrica, comportamental e também cognitiva, porque altera várias condições do corpo, ou seja, depressão é uma doença não só exclusivamente mental, mas sistêmica, que atinge o funcionamento global do doente portador dessa condição. Um exemplo de alteração física, como já falado, é o aumento da sensação dolorosa numa parte do corpo ou no corpo inteiro. O tratamento da depressão, quando moderada e grave, necessariamente inclui medicação e, para melhorar o resultado do tratamento e ocorrer uma melhora clínica mais rápida e mais permanente, precisa de auxílio complemento de outros profissionais da saúde, como, por exemplo, o psicólogo, para a abordagem psicoterapêutica, que inclusive é um dos modos de encurtar o tratamento medicamentoso e, sendo possível, no ambiente ambulatorial, a assistência multiprofissional, incluindo o assistente social, o terapeuta ocupacional, o enfermeiro, o educador físico, que cada vez mais ocupa um papel mais amplo nessa área do conhecimento, o nutricionista e outros profissionais que for possível. Quando a depressão é classificada como tendo gravidade leve, pode ter a melhora apenas com abordagem psicoterapêutica, sem necessariamente ter o uso da medicação. Portanto, depressão é doença sistêmica. E quanto à pergunta original,
Tem cura ou não tem cura? Em psiquiatria e saúde mental de maneira geral, infelizmente, a maioria dos adoecimentos são crônicos, ou seja, de longa duração. Nisto, é importante trazer alguns esclarecimentos. A compreensão da palavra cura como a resolução completa de um adoecimento, como acontece, por exemplo, infecção de garganta, pneumonia, o paciente hoje recebe o diagnóstico pelo médico de infecção de garganta, amigdalite. Ele vai ter um tratamento medicamentoso com antibiótico, por exemplo, benzetacil, azitromicina, e vai ter cura. Ou seja, em poucos dias vai ter a solução, resolução daquele problema para o qual tratou. No caso de depressão, muitas pessoas têm um primeiro episódio, ou seja, têm um quadro depressivo, recebem o tratamento adequado de acordo com diretrizes internacionais e, finalmente, acompanha o tratamento mesmo sem ter sintomas e recebe alta médica sem absolutamente nenhum sintoma depressivo. Neste caso, é uma condição ideal em que houve o reconhecimento da doença no tempo certo, o tratamento multiprofissional e o paciente interrompeu o tratamento pela alta dos profissionais. Nesse caso, a grande probabilidade de ter resolvido este episódio de adoecimento e aí corresponder ao que seria a cura. Sendo que quem teve um episódio depressivo, mesmo se ele passou por toda a sequência ideal de tratamento até alta, ele tem um risco maior de ter um segundo momento de adoecimento depressivo em comparação à população que nunca teve depressão. Agora, se a pessoa teve 2 episódios depressivos, ou seja, em 2 momentos diferentes, ele foi corretamente diagnosticado, reconhecido pelo médico como portador de depressão, quando houver no tratamento multiprofissional a melhor melhora possível de seus sintomas, ele ainda precisa continuar no tratamento denominado de manutenção, ou seja, continuar usando a medicação, mas passando por psicoterapia e outras abordagens terapêuticas, mesmo sem ter sintomas. E é possível também ter alta sem absolutamente nenhum sintoma, a partir da conclusão tanto do tratamento em consenso entre profissionais cuidadores, o próprio paciente e seus familiares mais próximos que apoiam. Então, nesse caso, corresponderia a um segundo momento de cura, entendendo a palavra cura como interrupção dos sintomas e alta dos profissionais de saúde. Agora, para os pacientes que apresentam 3 vezes o diagnóstico confirmado por médico, especialmente o médico psiquiatra, como portador de depressão, este sim considera-se que a depressão vai precisar ser tratada para o resto da vida. Ou seja, a pessoa portadora de depressão que apresentou o 3º episódio desse adoecimento não tem cura, porque ela o resto da vida vai precisar passar por manutenção. Ou seja, ainda que os sintomas desapareçam, ainda que as sensações desagradáveis e doentias sejam resolvidas, ela tem indicação por protocolos e diretrizes médicas internacionais de seguir esse tratamento de maneira contínua, porque mesmo tendo desaparecido os sintomas, não deve ter alta, porque quem tem 3 episódios, a probabilidade de ter um próximo, se interromper o tratamento, mesmo por decisão de equipe multiprofissional, poderá
ter uma grande, quase 100% de chance de voltar a apresentar esses sintomas. Enfim, remetendo à pergunta inicial, depressão tem cura? Depende da compreensão que se tem da palavra cura. Entendendo cura como sendo a interrupção dos sintomas a partir da alta médica em consenso com o paciente e outros profissionais da saúde de uma equipe multiprofissional, sim, para a pessoa que teve um episódio depressivo, dá para falar-se em cura. Para a pessoa que teve 2 episódios depressivos, dá para falar em cura. E para a pessoa que teve 3 episódios depressivos, nunca dá para falar em cura. Tanto é que este é um tema controverso, em que, inclusive, muitos notórios pesquisadores e clínicos desta área da saúde, do conhecimento sobre doenças e transtornos do humor, consideram que a depressão nunca tem cura. Muito obrigado por ter valorizado esta mensagem informativa e estamos à disposição para muitas e muitas outras informações pelo nosso site vidamental.com.br, pelas nossas redes sociais facebook.com/vidamental, twitter.com/vidamental, youtube.com/vidamental. Também pelo nosso e-mail da Clínica Vida Mental, contato@vidamental.com.br e pelo WhatsApp 011 996 22 8835. Muito obrigado e, por favor, compartilhe essa informação com o maior número possível de pessoas. Um grande abraço aqui do Dr. Eldio Lobo, médico psiquiatra forense.